Olá, mais um vídeo para o canal Luz da Meia-Noite, para o blog Luz da Meia-Noite. Vou falar sobre um relato projetivo que eu tive há uma semana mais ou menos. Eu não tenho certeza se eu estava em um plano físico ou no plano astral. Foi uma projeção com muitos detalhes. Eu conseguia perceber toda a roupa, a expressão facial. Tinha uma preta velha sentada numa cadeira que me chamou muita atenção. Ela parecia que estava incorporada na Mãe de Santo, pela maneira como ela estava. Não sei se aquele veículo de locomoção daquele amparador naquele momento estava vazio, e se naquele momento aquela consciência estava incorporada na Mãe de Santo. Esta consciência, esse amparador, estava usando um veículo como se fosse uma preta velha. Eu identifiquei assim, como sendo uma preta velha. Era uma negra, com cabelo baixo, branco, todo branco, com as vestimentas normais. Eu instantaneamente associei a uma entidade da Umbanda. Naquele momento eu olhei para a Mãe de Santo enquanto ela dava um passe com uma planta, um galho de alguma árvore. Eu nunca estive no terreiro de Umbanda, apesar da vontade. Apenas o que eu conheço é o que eu vi pela internet. Eu estava observando aquele veículo que aparentemente estava vazio. Ela estava sentada numa cadeira, não estava virada para a Mãe de Santo, ela estava virada em uma outra direção, provavelmente conectados, provavelmente ela estava agindo na Mãe de Santo. Essas conclusões eu tirei analisando a projeção. Por eu analisar determinadas situações, às vezes em projeções eu tenho conseguido fazer uma análise também. Expressão, a cara de deboche de alguns assediadores. Toda vez que eu chego em uma comunidade, eles me recebem com uma cara de deboche, uma cara de sorriso. Sabe aquele sorriso descontrolado que os assediadores têm? Não sei se você está habituado com isso, mas aquela risada descontrolada deles, o descontrole é tão grande que eles não conseguem conter aquela risada. Então durante um tempo eles ficam sérios, mas depois você presta atenção na expressão facial deles, eles estão sempre com aquele sorrisinho de canto de boca, de deboche, como se fossem muito espertos. Eu sempre faço uma relação das comunidades onde residem estes assediadores com o ambiente que eu vivo. É impressionante como é parecido, impressionante como andando na rua às vezes você encontra pequenos grupos de viciados e eles te olham do mesmo jeito, com a mesma carinha de deboche, o mesmo risinho, o mesmo sorrisinho de canto de boca, te olhando de um ar superior, aparentemente. E a maioria deles, infelizmente, dorme debaixo da chuva, dorme no tempo, cara. Eu queria saber de onde que vem tanta esperteza. Isso provém do descontrole, provém de uma doença psicológica, eu sei, mas essa relação tem que ser feita. Os assediadores que estão em descontrole com as pessoas que estão em descontrole aqui, eles são exatamente a mesma coisa, são exatamente a mesma pessoa. Apenas a diferença é que alguns estão encarnados e outros não, mas eles são a mesma coisa, têm o mesmo nível consciencial. Isso eu observo toda vez que eu saio do corpo, quando a minha consciência expande, eu começo a prestar atenção, cara, durante alguns segundos, alguns minutos, eu consigo observar os trejeitos assim, da personalidade, como eles querem me enganar. E saindo um pouquinho do assunto, em uma projeção anterior, onde eles se uniram para me vampirizar, eu agarrei no braço de um assediador e perguntei quantos anos ele tinha. Ele estava com uma aparência jovial, ele prasmou ali uma pessoa jovem. Eu perguntei quantos anos você tem. Ele olhou para cima, olhou para os outros assim com uma expressão de preocupação, virou para mim e disse: eu espero um dia saber quantos anos eu tenho. Aí continuou, saiu de perto de mim e ficaram me olhando de longe. Às vezes eu estou andando em determinadas comunidades, fica uma parede assim, e todos com a mesma expressão. Alguns com medo, outros com deboche e outros querendo me atacar. Esses três comportamentos que eu percebi fora do corpo. Um grupo quer me atacar, eles acham um abuso, um encarnado está ali. Um outro grupo sente medo, muito medo, sai correndo tudo.
e um outro grupo quer me assediar, roubar energia. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois, deixa eu concluir essa projeção que foi interessante. Me chamou muita atenção nesta projeção, ao analisar depois, aonde eu estaria, se eu estaria num plano físico ou se eu estaria em uma comunidade extrafísica. Provavelmente, fazendo uma análise do ambiente, provavelmente eu estava em algum terreiro de Umbanda, em algum lugar. Provavelmente nos moldes ali é no Brasil. A maneira como estava, as estátuas das entidades vendendo, provavelmente vendendo, porque eram muitas iguais, do lado esquerdo, assim que eu entrava, e do lado direito era um local de passe, e tinha um local mais ao fundo que eu não conseguia ir. À minha direita, onde eles estavam, onde a Mãe de Santo estava dando passe em uma pessoa que estava de olhos fechados e cabeça baixa, a uns 2 metros dessa Mãe de Santo havia um amparador com um veículo de uma preta velha. Eu senti uma ligação da consciência que não estava naquele veículo, eu senti uma interação dela no ambiente. Eu conseguia sentir a presença dela em todos os locais. Ela estava muito maior do que... Parece que ela assim, saiu daquele veículo, ela tinha dado uma proporção muito maior do que aquele veículo estava proporcionando a ela. Eu estou fazendo uma análise sobre a minha projeção, eu não escrevi nada, eu estou fazendo uma análise durante a gravação. Geralmente eu faço isso, todas as vezes que eu falei sobre projeção astral, eu faço uma análise na hora, eu tento lembrar da projeção na hora e fico fazendo uma análise na hora. Eu não escrevo nada a respeito da projeção, não escrevo, e todas as edições que você vê, todos os cortes, é porque a minha dificuldade tem hora que eu dou umas travadas, normal. Então, seguindo, chegou um determinado momento dessa projeção que eu comecei a perder um pouco da consciência. Tinha um pano branco à minha frente, próximo, eu conseguia ver um pano. Eu peguei aquele pano e comecei a passar no meu corpo, como se eu estivesse dando um passe em mim mesmo, imitando o que a Mãe de Santo estava fazendo com um galho de árvore, um galho de uma planta. Eu comecei a fazer com um pano. Aí essa preta velha falou comigo, ela se comunicou, só que fora do corpo, não sei se você já é um projetante mais experiente, fora do corpo você não escuta com os ouvidos, você sente a vibração, e aquela vibração ela vibra por todo o teu corpo energético, por todo o seu veículo também. Aquela voz dela assim, engraçado que eu escutei como os negros, ela falou comigo exatamente como os negros escravos falavam. Ela falou comigo, cara, eu vou tentar reproduzir aqui, assim, talvez não tenha muita semelhança, mas ela falou comigo mais ou menos assim: tá se limpando, meu filho? Na mesma hora que eu escutei aquela vibração, a minha percepção me levou aos negros escravos. Aí eu respondi: sim, estou tentando me dar um passo. Passava aquele pano por todo o meu corpo. Novamente eu escutei a voz daquele amparador, falou umas 3 vezes: muito bom, isso ajuda muito. Eu fui bem recebido. Depois eu comecei a perder a consciência e voltei. E despertei no corpo. Experiência interessante, ok? Um grande abraço.